E com o afastamento por até 180 dias da presidente da República, Dilma Rousseff, quem assume a presidência em caráter interino é Michel Temer. Michel Temer exerceu cargos de deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, secretário de Segurança Pública e procurador-geral do Estado de São Paulo. Na disputa presidencial de 2010, foi escolhido para candidato a vice-presidente de Dilma Rousseff. Com a vitória, foi empossado em janeiro de 2011. Agora, com o afastamento temporário de Dilma Rousseff, Temer assume as atribuições presidenciais. Eu volto a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, que está aqui no estúdio hoje, conversando com a gente a respeito de toda essa situação no Brasil, né, Gisele? O vice-presidente Michel Temer assumiu a presidência. Quais são as atribuições dele a partir de agora? Érica, os substitutos dos presidentes, nos casos de impedimento, eles ao assumirem a presidência, então, estando no exercício da presidência da República, eles têm todas as atribuições da presidente da República. A Constituição Federal estabelece no artigo 84 quais são essas atribuições. Então, a partir de agora, Michel Temer, no exercício da presidência da República, ele pode formar toda a equipe dele com nomeação para os ministérios, então ele pode nomear ministros, ele pode nomear ministros do Supremo Tribunal Federal, ele pode declarar guerra, ele pode celebrar a paz, ele pode celebrar tratados, convenções internacionais, enfim. Todas aquelas atribuições que estão previstas, como atribuições privativas, que são exercidas privativamente pela presidente da República, serão agora exercidas pelo presidente em exercício, que é o Michel Temer, que acabou assumindo a presidência em razão desse afastamento, que decorre desse processo de impeachment, da admissibilidade do processo de impeachment perante o Senado. Lembrando que essa atuação do presidente em exercício é por até 180 dias. E por qual razão? Porque ultrapassado esse prazo, a lei estabelece que se o procedimento de impeachment, se o impedimento não for julgado definitivamente, o mérito, dentro desse prazo de 180 dias, a presidente, então, volta a exercer a presidência, o processo de impedimento ele continua, mas ela teria que voltar ao exercício da presidência. Então, o Michel Temer assume até 180 dias, caso ele não haja o término, ela poderá retornar. Se houver o término desse julgamento, com a condenação, aí nós teremos ela afastada definitivamente da presidência da República. Gisele, qual o papel do presidente do Supremo, do ministro Ricardo Lewandowski, que inclusive fez aniversário ontem, a gente lembra aqui, nesse processo de impeachment a partir de agora? É um papel extremamente relevante. O ministro Ricardo Lewandowski, que tem uma trajetória, inclusive aqui no Supremo Tribunal Federal, ele já conta com 10 anos, como ministro aqui no Supremo Tribunal Federal, tem toda uma experiência de magistrado e participou, inclusive, de julgamentos de extrema relevância, sob a presidência dele, inclusive aqui, não só participando como ministro relator, mas também no exercício da própria presidência. Inclusive, exerceu presidência do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, certamente, ele vai imprimir toda essa experiência a partir de agora. E em que momento, de que forma que se dá essa atuação do ministro Ricardo Lewandowski? Nós temos a fase que se inicia agora, que é a fase de instrução probatória. Então, a comissão especial, ela volta a atuar e o ministro Ricardo Lewandowski, inclusive há uma previsão de uma cerimônia às 16 horas no Senado para que haja essa transferência da presidência desse processo de impeachment. Ele sai do do senador Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, e o ministro Ricardo Lewandowski, então, assume a condução dos trabalhos do processo de impeachment. A Constituição Federal estabelece também que o ministro Ricardo Lewandowski, ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal, é ele quem vai presidir a sessão de julgamento, quando acontecer essa fase de julgamento do processo de impeachment. E é importante lembrar que ele não vai proferir nenhum voto, mas ele vai até lá decidir questões de ordem, assegurar a segurança jurídica e o devido processo legal no procedimento, que embora seja um julgamento político, ele tem uma base legal, existem preceitos de ordem constitucional, como direito à ampla defesa e procedimentos que estão previstos na própria lei e até mesmo no julgamento que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, do que diz respeito a esses procedimentos. Então, ele vai garantir exatamente a ordem desses trabalhos. Tá ótimo, Gisele. Permaneça aqui com a gente, que daqui a pouco a gente volta a tocar nesse assunto novamente. Um minutinho, por favor.